estudo do livro Os Mensageiros. É um livro que foi psicografado por Francisco Cândido Xavier através do espírito André Luís. É um livro de conteúdo doutrinário, divide-se em 3 partes distintas. A primeira parte vai terminar hoje, na palestra a seguir, que acaba no capítulo 13. Depois tem uma segunda parte que vai do capítulo 14 ao 32 e depois até ao fim do 33 ao final. O capítulo 12, que eu hoje vou lê-lo e depois darei uma breve explicação no final, é a palavra de Monteiro. Os ensinamentos aqui são variados. Fora o amigo de Belarmino, quem tomar a palavra, mostrando agradável maneira de dizer, continuou. Há 3 anos sucessivos venho aqui diariamente ao centro de mensageiros e as lições são sempre novas. Tenho a impressão de que as bênçãos do Espiritismo chegaram prematuramente ao caminho dos homens. Se minha confiança no Pai fosse menos segura, admitiria essa conclusão. Belarmino, que observava atento os gestos do amigo, interveio explicando. O nosso Monteiro tem grande experiência do assunto. Sim, confirmou ele, a experiência não me falta. Também andei às tontas nas semeaduras terrestres. Como sabem, é muito difícil escapar à influência do meio quando em luta na carne. São tantas e tamanhas as exigências dos sentidos em relação com o mundo externo, que não escapei, igualmente, a doloroso desastre. Mas como? Indaguei interessado em consolidar conhecimentos. É que a multiplicidade de fenómenos e as singularidades mediúnicas reservam surpresas de vulto a qualquer doutrinador que possua mais raciocínios na cabeça que sentimentos no coração. Em todos os tempos, o vício intelectual pode desviar qualquer trabalhador mais entusiasta que sincero. E foi o que me aconteceu. Depois de ligeira pausa, prosseguiu. Não preciso esclarecer que também parti do nosso lar. Nosso lar é a colónia para onde foi André Luís. Noutro tempo, em missão de entendimento espiritual. Não ia para estimular fenómenos, mas para colaborar na iluminação de companheiros encarnados e desencarnados. O serviço era imenso. Nosso amigo Ferreira pode dar testemunho por quanto partimos quase juntos. Recebi todo o auxílio para iniciar minha grande tarefa e intraduzível alegria me dominava o espírito no desdobramento dos primeiros serviços. Minha mãe, que se convertera em minha devotada orientadora, não cabia em si de contente. Enorme entusiasmo instalara-se-me no espírito. Sob meu controle direto estavam alguns médios de efeitos físicos, além de outros consagrados à psicografia e à incorporação. E tamanho era o fascínio que o comércio com o invisível exercia sobre mim, que me distrai completamente quanto à essência moral da doutrina. Tínhamos 4 reuniões semanais, às quais comparecia com assiduidade absoluta. Confesso que experimentava certa volúpia na doutrinação aos desencarnados de condição inferior. Para todos eles, tinha longas exortações decoradas na ponta da língua. Aos sofredores, fazia ver que padeciam por culpa própria. Aos embusteiros, recomendava enfaticamente a abstenção da mentira criminosa. Os casos de obsessão mereciam um ardor apaixonado. Estimava enfrentar obsessores cruéis para reduzi-los a zero, no campo da argumentação pesada. Outra característica que me assinalava a ação firme era a dominação que pretendia exercer
sobre alguns pobres sacerdotes católicos romanos desencarnados em situação de ignorância das verdades divinas. Chegava ao cúmulo de estudar pacientemente longos trechos das Escrituras, não para meditá-los com entendimento, mas por mastigá-los a meu bel prazer, bolsando-os depois aos espíritos perturbados, em plena sessão, com a ideia criminosa de falsa superioridade espiritual. O apego às manifestações exteriores desorientou-me por completo. Acendia luzes para os outros, preferindo, porém, os caminhos escuros e esquecendo a mim mesmo. Somente aqui, de volta, pude verificar a extensão da minha cegueira. Por vezes, após longa doutrinação sobre a paciência, impondo pesadíssimas obrigações aos desencarnados, abria as janelas do grupo de nossas atividades doutrinárias para descompor as crianças que brincavam inocentemente na rua. Concitava os perturbados invisíveis a conservarem serenidade para, daí instantes, repreender senhoras humildes presentes à reunião quando não podiam conter o pranto de algum pequenino enfermo. Isso quanto a coisas mínimas, porque, no meu estabelecimento comercial, minhas atitudes eram inflexíveis. Raro o mês que não mandasse promissórias a protesto público. Lembro-me de alguns varejistas menos felizes que me rogavam prazo, desculpas, proteção. Nada me demovia. Porém, os advogados conheciam minhas deliberações implacáveis. Passava os dias no escritório estudando a melhor maneira de perseguir os clientes em atraso, entre preocupações e observações, nem sempre muito retas, e, à noite, ia ensinar o amor aos semelhantes, a paciência e a doçura, exaltando o sofrimento e a luta como estradas benditas de preparação para Deus. Andava cego, não conseguia perceber que a existência terrestre, por si só, é uma sessão permanente. Talhava ao espiritismo a meu modo, toda a proteção em garantia para mim e valiosos conselhos ao próximo. Ao demais disso, não conseguia retirar a mente dos espetáculos exteriores. Fora das sessões práticas, minha atividade doutrinária consistia em vastíssimos comentários dos fenómenos observados, duelos palavrosos, narrações de acontecimentos insólitos, crítica rigorosa dos médios. Monteiro deteve-se um pouco, sorriu e continuou. De desvio em desvio, a angina encontrou-me absolutamente distraído da realidade essencial. Passei para cá, qual demente necessitado de hospício. Tarde reconhecia que abusara das sublimes faculdades do verbo. Como ensinar sem exemplo, dirigir sem amor? Entidades perigosas e revoltadas aguardaram-me à saída do plano físico. Sentia, porém, comigo singular fenómeno. Meu raciocínio pedia socorro divino, mas meu sentimento agarrava-se a objetivos inferiores. Minha cabeça dirigia-se ao céu em súplica, mas o coração colava-se à terra. Nesse estado triste, vi-me rodeado de seres malévolos que me repetiam longas frases de nossas sessões. Com atitude irónica, recomendavam-me serenidade, paciência e perdão às alheias faltas. Perguntavam-me, igualmente, por que não me desgarrava do mundo, estando já desencarnado. Vociferei, roguei, gritei, mas tive de suportar esse tormento por muito tempo. Quando os sentimentos de apego à esfera física se atenuaram, a comiseração de alguns bons amigos me trouxe até aqui. E imagino, irmão, que meu espírito infeliz ainda estava revoltado. Sentia-me descontente. Não havia fomentado as sessões de intercâmbio entre os dois planos?
Não me consagrar ao esclarecimento dos desencarnados? Percebendo uma irritação ridícula, amigos generosos submeteram a tratamento. Não fiquei satisfeito. Pedi à ministra veneranda uma audiência, visto ter sido ela a intercessora da minha oportunidade. Queria explicações que pudessem atender ao meu capricho individual. A ministra é sempre muito ocupada, mas sempre atenciosa. Não marcou audiência, dada a insensatez da solicitação. No entanto, por demasia de gentileza, visitou-me em ocasião que reservara a descanso. Crivei-lhe os ouvidos de lamentações. Chorei amargamente e, durante 2 horas, ouviu-me a benfeitora por um prodígio de paciência evangélica. Em silêncio, expressivo, deixou que me cansasse na exposição longa e inútil. Quando me calei à espera de palavras que alimentassem o monstro da minha incompreensão, veneranda sorriu e respondeu: Monteiro, meu amigo, a causa da sua derrota não é complexa, nem difícil de explicar. Entregou-se você excessivamente ao espiritismo prático, junto dos homens, nossos irmãos, mas nunca se interessou pela verdadeira prática do espiritismo, junto de Jesus, nosso mestre. Nesse instante, Monteiro fez longa pausa, pensou uns momentos e falou comovido. Desde então, minha atitude mudou muitíssimo, entendeu? Aturdido com a lição profunda, respondi mastigando palavras como quem pensa mais para falar menos. Sim, estou procurando compreender. E chegamos ao fim do capítulo 12. O que é que podemos, portanto, concluir aqui deste capítulo? Que há um alerta energético aos médios doutrinadores e aos dirigentes das reuniões mediúnicas. É recomendada a força do exemplo e não a palavra lustrosa, a palavra bonita. Não, temos que exemplificar e falar com força, sermos rudes às vezes até na explicação. Isto relativamente ao comportamento dos médios. Na atividade profissional do comércio, deve guardar paralelo com a conduta cristã. Portanto, ele não pode ter 2 condutas, a cristã e a do comércio. Não, temos que ser iguais em todo o nosso percurso. Principalmente com a paciência, coisa que Monteiro, pelo que aqui nos foi explicado, não tinha muita paciência. Vemos também, aqui neste capítulo, que há uma relação entre a razão e o sentimento. Havendo a relação entre razão e sentimento, vamos ter o quê em nós? O equilíbrio. Pronto, o equilíbrio é essencial para podermos ser doutrinadores e para podermos ter alguma razão. Porque se formos desequilibrados, vamos perder de certeza a razão. Ele também partira de nosso lar a emissão de entendimento espiritual, quase na mesma ocasião em que Belarmino voltou à carne. Monteiro teve a própria mãe como orientadora, como pudemos ver na leitura, esteve sob o seu controlo e também teve alguns médios de efeitos físicos, de psicografia e de incorporação. Mas ele, Monteiro, deixou-se fascinar que o intercâmbio mediúnico exercia sobre ele e que acabou distraindo-se por completo face à essência moral da doutrina. Portanto, ele deixou-se fascinar. Monteiro, ao fim e ao cabo, deixou-se fascinar com as capacidades que ele tinha. Podemos também concluir que era um doutrinador implacável,
Pronto, como ele próprio afirmou na leitura do texto, na leitura do capítulo, podemos chegar a essa conclusão. Ele próprio disse que chegou para provocar, aqui o provocar vamos pôr entre aspas, para provocar os padres da Igreja Católica já desencarnados. Ele chegou a estudar os longos trechos das Escrituras, não com o intuito de as aprender, mas com o intuito de poder provocá-los. Lá está, como aos ex-sacerdotes católicos compareciam às reuniões mediúnicas em estado de grande ignorância e bastante perturbados. Para outros acendia luzes, preferindo, porém, os caminhos mais escuros para si. Lá está aqui a falta de equilíbrio entre ele. Aos outros, iluminava-lhes o caminho. Para ele, andava sempre no escuro. Esquecendo-se de si mesmo. Pregava a paciência dentro do grupo, mas era impaciente lá fora. Portanto, era completamente desequilibrado o pobre do Monteiro. Concitava aos espíritos à serenidade, mas repreendia sem indulgência às senhoras humildes que não continham o pranto de alguma criança enferma presente na reunião. Penso que pouco mais haverá a dizer. Se houver alguma dúvida que queiram esclarecer, se não, resta-me agradecer a vossa atenção. Muito obrigado por me terem escutado.